Uma boa noite, amados amigos e irmãos presentes na cidade de Curitiba, na República do Brasil. É para mim uma bênção e um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Romanos capítulo 8, versículos 35 em diante, até o 39, aonde nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o tempo, somos contados como ovelhas para o matadouro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio daquele que nos amou. Antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, através daquele que nos amou. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente e nem o porvir, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. También Leiamos também en em Hebreus capítulo 5, e também vamos a leer otra escritura de Hebreos, vamos ler outra escritura de Hebreus, la cual es muy importante para nosotros a qual é muito importante para nós y la cual necesitamos conocer bien e a qual necessitamos conhecer bem, para que podamos comprender para que possamos compreender el por qué estamos en este planeta o Tierra. porquê que estamos neste planeta Terra. Es donde nos dice É onde nos diz que Cristo que Cristo haveria de trazer muchos hijos muitos filhos a la gloria. à glória. Vamos a ver en qué lugar se encuentra. Vejamos em que lugar essa escritura se encontra. En el capítulo 2, No capítulo 2, verso 9 en adelante, versículo 9 em diante, Hebreos dice, de Hebreus diz: pero vemos aquel que fue hecho mas poco vemos menor que los aquele ángeles, que foi feito um pouco menor do que os anjos, y de honra a Jesus, coroado de glória e de honra, por causa do padecimento da morte, para que pela graça de Deus todos. provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele que por já causa são todas as coisas,
e por quem todas as coisas subsistem, que tendo de levar muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por aflições, o autor da salvação deles. Porque o que santifica e os que são santificados são todos por um. Pelo que não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei aos meus irmãos o teu nome, e no meio da congregação te louvarei. E outra vez eu confiarei nele. E de novo, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Assim que, porquanto os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou da mesma coisa, para destruir através da morte ao que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. E livrar a todos os que, pelo temor da morte, estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Porque certamente não socorreu aos anjos, mas que socorreu a descendência de Abraão. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Pelo que deveria ser em tudo semelhante aos seus irmãos, para vir a ser misericordioso e fiel sumo sacerdote no que a Deus se refere, para expiar os pecados do povo. Porque enquanto ele mesmo padeceu, porque enquanto ao que ele mesmo padeceu, sendo tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é Nascidos para vencer. Podem se sentar, por gentileza. Nós necessitamos compreender que não estamos neste planeta Terra por mera casualidade. Estamos por causa de um propósito divino. E temos um irmão maior, que se chama o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse que não se envergonha de nos chamar irmãos. E diz também: anunciarei a meus irmãos teu nome, ou seja, o nome de Deus. E também, essa passagem que nós lemos nos ensina que ele disse: eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Os filhos de Deus vêm através de Jesus Cristo,
através creer en Cristo de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar os nossos pecados em seu sangue e receber o seu Espírito Santo e obter assim um novo nascimento, e nascemos como filhos e filhas de Deus. Quando nós nascemos conforme a carne, através de nossos pais terrenos, não nascemos como filhos de Deus. Nascemos como filhos de nossos pais terrenos, mas através da fé em Cristo, ao o receber como nosso Salvador e receber o seu Espírito, obtivemos um novo nascimento e nascemos como filhos e filhas de Deus, no reino de Deus. Disto foi o que Jesus falou a Nicodemos, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, quando disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus, ou o reino dos céus. E Nicodemos, o qual estava interessado no reino de Deus, pergunta a ele como isso poderia ser. No capítulo 3, o versículo 4 diz: Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um assunto de entrar ao reino de Deus. E existe apenas uma forma para entrar ao reino de Deus, através de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados em seu sangue, receber o seu Espírito Santo, e assim nascemos de novo, nascemos no reino de Deus e obtemos o corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, Jesus também lhe disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te disse, vos é necessário nascer de novo. E tampouco nós podemos nos maravilhar de que seja necessário nascer de novo para entrar ao reino de Deus. Os discípulos de Jesus Cristo, enquanto estiveram com Jesus na terra, no ministério terreno de Jesus, mesmo sendo crentes em Jesus Cristo, todavia não haviam nascido de novo, porque não haviam recebido o Espírito Santo. Mas Cristo, em seu programa de salvação, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, e então ascender ao céu 40 dias depois de sua ressurreição, e ascender ao céu e assentar-se à destra de Deus, 10 dias depois de ascender ao céu e assentar no trono de Deus, o Espírito Santo veio sobre 120 pessoas que estavam no aposento alto, orando e esperando a vinda do Espírito Santo. E haviam nascido de novo, então, 120 pessoas no dia de Pentecostes. E daí em diante, estiveram nascendo de novo milhares e milhões de pessoas, desde aqueles dias até este tempo final. E agora, se nasce no reino de Deus para vencer. E a primeira vitória é receber a Cristo como nosso Salvador, lavar os nossos pecados em seu sangue e receber o seu Espírito Santo. E obtemos assim um novo nascimento. Isso é uma vitória para cada um de nós.
E agora, podemos ver que a pessoa que nasce de novo, nasce para vencer. E a primeira vitória é nascer de novo. E então, para o último dia, obterá um corpo eterno e glorificado. E será plenamente a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, nascemos para vencer e obteremos a grande vitória no amor divino e teremos um corpo eterno, como o corpo eterno e glorificado do Senhor Jesus Cristo. E esta será a grande vitória no amor divino e deixaremos de ser então mortais, seremos imortais no corpo físico, porque será um corpo físico eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para isto é que nascemos. Nascemos para vencer. Cristo está criando uma nova raça com vida eterna. E a primeira parte no programa da criação desta nova raça é um novo nascimento, onde a pessoa obtém o corpo teofânico da sexta dimensão. Esta a imagem de Deus. Este é o corpo teofânico no qual Jesus Cristo tem estado sempre e do qual Cristo falou quando disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Esta foi a conversa que teve com alguns judeus no capítulo 8, versículos 56 ao 58, quando disse aos judeus: Abraão desejou ver o meu dia e o viu e se alegrou. Lhe dizem: não tens 50 anos e dizes que viste Abraão? Jesus disse a eles: antes que Abraão existisse, eu sou. E como Jesus existia antes de estar no corpo físico, porque o corpo físico de carne nasceu em Belém da Judéia, através da Virgem Maria, mas antes de ter o seu corpo de carne, pois Jesus já tinha seu corpo glorificado, ou corpo teofânico, seu corpo teofânico da sexta dimensão. E neste corpo teofânico aparecia aos profetas do Antigo Testamento e era chamado o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Este anjo do pacto que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Este anjo do pacto que apareceu a Abraão como Melquisedeque em seu corpo teofânico é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo é Melquisedeque, o sacerdote do templo celestial, o sumo sacerdote do templo celestial, o qual entrou ao lugar santíssimo com o seu próprio sangue para fazer intercessão por todos nós, no templo celestial, no lugar santíssimo, aonde está o trono de Deus ali no céu, e se assentou sobre o propiciatório, o trono de Deus, e tem feito intercessão com o seu próprio sangue, até que entre até o último escolhido de Deus, predestinado de Deus, ao corpo místico de Cristo. Quando tiver feito intercessão até pelo último dos escolhidos, então terá terminado sua obra de intercessão no céu, como fazia o sumo sacerdote no tabernáculo que construiu Moisés e no templo que construiu o rei Salomão. No dia da expiação, que era o dia 10 do mês 7º de cada ano, se realizava a expiação do bode, e o sumo sacerdote era o que o sacrificava, e então levava o sangue até o lugar santíssimo, e aspergia com seu dedo 7 vezes sobre o propiciatório, onde estava a presença de Deus na luz da Shequina. E aquilo era para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Aquele era o dia da reconciliação. E por isso,
cada ano se efetuava o dia da expiação. Se em um ano não fosse efetuada, o povo então não ficava reconciliado com Deus e, consequentemente, o juízo divino viria sobre o povo. Por isso que vocês podem ver que sobre o povo hebreu tem vindo o juízo divino por todos esses séculos. Já não tem templo, nem o de Moisés, nem o de Salomão, nem tem sumo sacerdote efetuando esses sacrifícios. E já não existe necessidade destes sacrifícios, porque Jesus Cristo já efetuou o sacrifício pelo pecado. Portanto, Deus aceita apenas um sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e apenas um sangue, o sangue de Jesus Cristo, o qual nos limpa de todo pecado e nos reconcilia com Deus. A reconciliação com Deus é através de Jesus Cristo, o qual efetuou o sacrifício perfeito, o qual estava tipificado na expiação do dia 10 do mês 7º. Mas quando se cumpriu em Jesus Cristo, Deus já não aceita sacrifícios de animaizinhos. E agora, a descendência de Abraão celestial, que são os filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, o Israel celestial, está sendo reconciliado com Deus por todos estes anos, desde o dia de Pentecostes em diante, porque Cristo está fazendo intercessão no lugar santíssimo do templo espiritual. E quando for reconciliado, até o último dos que têm seus nomes no céu escritos, então terá ficado reconciliado o Israel celestial. E então Cristo sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, e então abrirá no céu e reclamará todos que ele redimiu com o seu sangue, ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará. E então iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E então veremos a Jesus Cristo em seu corpo glorificado, porque nós também teremos corpos glorificados. Agora vejam vocês o porquê nascemos neste planeta Terra. Nascemos para vencer. Não estamos aqui na Terra para comer, dormir, trabalhar, comer, dormir e trabalhar. Isso é o mesmo que até os animais fazem: comer, dormir e trabalhar em algumas coisas. Alguns deles, outros que são muito à toa, e há que dar a eles a comida. E agora, vejam vocês, o propósito da nossa existência neste planeta Terra é vida eterna. E para isso, fazemos contato com a vida eterna que Jesus Cristo, no tempo em que nos toca viver, para assim nos ocupar a nossa posição no reino de Deus. Cada um no tempo que lhe toca viver. A uns lhe corresponde um tempo e a outros lhes corresponde outro tempo. Agora, podemos ver que o propósito da nossa vida na Terra é mais glorioso do que nós imaginávamos. Estamos aqui para confirmar o nosso lugar no reino de Deus. Reverendo William Branham disse na mensagem Provando Sua Palavra, página 42, em espanhol:
E está contido nesse livro de citações, página 34, parágrafo 1127, diz o reverendo William Branham. Ele prova todas as suas palavras. Todas as suas palavras. Apenas pense nisto. Todas as suas palavras. E vocês eram sua palavra. E vocês eram sua palavra. Ele era a palavra. E vocês, parte da sua palavra. E esta é a razão que vocês foram enviados para aqui, para confirmar o seu lugar na vida. E nós, ao virmos a esta terra, viemos para confirmar nosso lugar na vida eterna. Por isso passamos por este planeta Terra para confirmar nosso lugar na vida eterna. Por isso somos chamados e colocados na era que nos toca viver. Cada um na era que lhe toca viver. E agora a nós nos tocou viver neste tempo final, na era da pedra angular. O corpo místico de Cristo, o reverendo William Branham, o representou em um monte na forma de pirâmide e colocou as diferentes eras da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios. Colocou 7 eras, com 7 mensageiros e diferentes territórios. E tudo isso foi representado nas 7 igrejas da Ásia Menor, que foram escolhidas no livro do Apocalipse. E depois dessas 7 etapas, vem a era da pedra angular, a era do amor divino. Cada uma se cumpriu em um território. Na Ásia Menor, a primeira era entre os gentios. Então se cumpriram 5 eras na Europa, em diferentes nações europeias. E cada era teve o seu mensageiro. Depois a 7ª era se cumpriu na América do Norte. E o reverendo William Branham foi o mensageiro dessa 7ª era. E também foi o precursor da segunda vinda de Cristo, enviado com o espírito e virtude de Elias para precursar a segunda vinda de Cristo. E então, a era da pedra angular se cumpre na América Latina e no Caribe, onde Cristo chama e junta os seus escolhidos deste último dia e os coloca em sua igreja, na era da pedra angular, a era do amor divino, para obter a vitória no amor divino, porque nascemos para vencer. Agora podemos ver o porquê estamos vivendo neste planeta Terra. E quando entendemos essas coisas, podemos ver que a vida é mais importante daquilo que nós imaginávamos. Existe um propósito divino em nossa vida. E por isso, nossa vida terrena tem um porquê. E quando a pessoa encontra o porquê da sua vida na Terra, então, dá graças a Deus por viver nessa terra e escutar a voz de Deus neste tempo final. Cristo disse, aquele que é de Deus, a voz de Deus ouve. Também diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Em São João, capítulo 10, Jesus falando das suas ovelhas, porque representou a todos os filhos de Deus em ovelhas. E Cristo se representou no Bom Pastor, capítulo 10, versículo 14 ao 16 de São João, diz, eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece e eu conheço ao Pai, e coloco a minha vida pelas ovelhas.
Ele ia morrer. Por quê? Por cada um de nós, por nós que vivemos neste tempo e pelos que viveram em eras passadas. Segue dizendo, também tenho outras ovelhas que não são deste redil, ou seja, que não são do povo hebreu, são gentias. A estas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho. Esta é a igreja de Jesus Cristo e um pastor. Este é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. E agora, como ele vai chamar? Vai trazer essas ovelhas ao redil? A sua igreja? De era em era, Jesus Cristo em Espírito Santo tem estado manifestado no anjo mensageiro de cada era, no território correspondente a cada era. E através desse mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo tem chamado e juntado as suas ovelhas em seu redil, em sua igreja. E agora, neste tempo final, está chamando e juntando as suas últimas ovelhas, seus últimos escolhidos. Onde? Em seu redil, em sua igreja. Qual território? A América Latina e o Caribe. E agora, podemos ver o porquê da nossa existência neste planeta Terra e o porquê dessa necessidade em nossa alma. Desejávamos conhecer o porquê da nossa vida na Terra. Desejávamos conhecer o programa divino. E agora, Ele está dando a conhecer a todos nós. E agora podemos ver que o chamado final de Cristo é na América Latina e no Caribe. E depois vai tornar ao povo hebreu para chamar e juntar 144 mil hebreus que estão escritos no céu, no livro da vida. Mas antes, chama e junta aos seus escolhidos entre os gentios para completar seu redil, sua igreja, dentre os gentios, neste tempo final, para então ressuscitar aos mortos em Cristo e transformar a nós, os que vivemos, os que permanecermos vivos, até que os mortos em Cristo sejam ressuscitados, seremos transformados, porque nascemos para vencer, nascemos para obter a vitória, a grande vitória no amor divino, e obter a imortalidade para toda a eternidade, e obter um corpo eterno, imortal e glorificado, e jovenzinho para toda a eternidade, que representará de 18 a 21 anos para toda a eternidade, e ser assim a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. É este o programa divino para cada um de vocês e para mim também. Nascemos para vencer, e a vitória obtemos através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é quem nos dá a vitória. E agora, conscientes do motivo da nossa existência nessa terra, caminhemos adiante, servindo-o com toda a nossa alma, escutando sua voz, sua palavra, e sendo preparados para ser transformados neste tempo final, e sempre trabalhando em sua obra, todos os dias da nossa vida. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho do porquê de termos nascido neste planeta Terra. Lembrem-se que estamos aqui por um propósito divino, um pouquinho mais aqui. E vejam o que São Paulo diz. No capítulo 8 de Romanos, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Estas são as pessoas que creram em Cristo como o seu Salvador, ao lavar os seus pecados em seu sangue e receberam o seu Espírito Santo e são guiados pelo Espírito Santo, porque
não recebestes o espírito, porque não recebeste o espírito de escravidão, para estardes outra vez em temor. Mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Ao ser glorificados, pois teremos o corpo glorificado, estaremos glorificados, estaremos transformados e teremos um corpo glorificado. Pois eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são de se comparar com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Porque o desejo ardente da criação é o aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Esta manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos, com vida eterna, com corpos glorificados e jovenzinhos para toda a eternidade, e com tudo que Adão e Eva perderam, restaurado para nós, e todo o poder e a autoridade de Deus colocado em nós. Toda a criação está esperando esse momento. Isto será a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque também a mesma criação será libertada da corrupção da escravidão para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas que também nós mesmos, os que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. A adoção que esperamos é a redenção do nosso corpo, onde obteremos nossa transformação e obteremos assim o corpo eterno, jovenzinho e glorificado, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas por esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, porque aquilo que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E de igual maneira, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque o que devemos pedir como convém, não sabemos. Por isso, o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas o que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque, conforme a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que a los que amam a Deus,
E sabemos que para os que amam a Deus, todas as coisas lhe contribuem para o bem, aqueles que são chamados pelo seu propósito. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que sejam feitos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos conheceu desde antes da fundação do mundo, porque Ele é onipresente e onisciente. Portanto, Ele sabe o que vai acontecer no futuro. E Ele, consequentemente, desde antes da fundação do mundo, nos viu aqui sentados. Ele, desde antes da fundação do mundo, nos predestinou para ser adotados, seus filhos. Nos predestinou para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo e conforme a semelhança de Jesus Cristo, para que tenhamos a imagem de Jesus Cristo, e isto é o corpo teofânico, e para que tenhamos a semelhança de Jesus Cristo, e isto é o corpo glorificado. Fomos predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo para ser como Jesus Cristo, nosso Salvador, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nosso irmão maior. Algumas vezes pensamos, quem é que nasceu primeiro na nossa família? Mas esse é o nosso irmão, segundo a carne, através da família terrena. Mas nosso irmão maior é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o nosso irmão, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembrem-se que pertencemos a uma nova criação com vida eterna, ao receber a Cristo como nosso Salvador e receber o seu Espírito e assim obter um novo nascimento. Nascemos em uma nova família, em uma família celestial, na família de Deus, a qual Jesus Cristo é o primogênito. Ele é o princípio da criação de Deus, dessa nova raça com vida eterna. E como Ele é, também serão todos os seus irmãos. Através de Jesus Cristo é que vem a vida eterna, todos os filhos e filhas de Deus. E aos que predestinou, a estes também chamou. Vejam, quando Cristo chama a pessoa, ela foi predestinada desde antes da fundação do mundo. O chamado é para os que Ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. O que é de Deus, a voz de Deus ouve. Quando as suas ovelhas, que são os filhos de Deus, disse: eram teus e me deste, falando delas. E para que as deu? Para lhes dar vida eterna. Segue dizendo: e aos que chamou, a estes também justificou. Ser justificado é ficar como se nunca na vida a pessoa tivesse pecado. Porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. E então, ficamos como se nunca tivéssemos pecado. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vejam na mente de Deus, todo o programa esteve desde antes da fundação do mundo. E então,
Ele vai cumprindo o seu programa. E nós seremos glorificados. Teremos um corpo glorificado. Isso já está no programa de Deus, desde antes da fundação do mundo. E tem que se materializar em nós, porque nascemos para vencer. E agora, São Paulo diz: que pois diremos com relação a isto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas que o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Lembre-se que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Cristo é que nós herdamos com Ele. Deus nos dará todas as coisas. Ao que Ele é herdeiro, também nós somos herdeiros. Ele é Rei de reis e Senhor dos senhores, e nós somos reis com Ele. Ele é o sumo sacerdote do templo celestial, e nós somos sacerdotes com Ele. Pertencemos à ordem sacerdotal do céu, do templo celestial. E essa ordem sacerdotal não é a ordem de Levi, do qual Arão veio, mas essa é a ordem de Melquisedeque. Essa é a ordem celestial. E dessa ordem celestial, ele é rei. E nós somos reis da ordem de Melquisedeque. Ele também é juiz. E nós também com ele. É por isso que julgaremos ao mundo e mesmo aos anjos. São Paulo nos diz. Ele diz: não sabem vocês que os santos julgarão o mundo? E mesmo julgarão os anjos? Aos anjos caídos? Agora São Paulo disse: como não nos dará, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que os condenará? Cristo é o que morreu. Mas mesmo aquele que também ressuscitou, o que além disso está à destra de Deus. E é Ele também quem intercede por nós. Por isso, quando os filhos de Deus cometem alguma falta ou pecado, a confessam a Cristo, arrependidos de a tê-la cometido. Lançam estes pecados no sangue de Cristo e são tirados, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado e está disponível para todos nós às 24 horas do dia. Se a pessoa não se arrepende de seus pecados, pois não os pode confessar, porque estaria pedindo o perdão de seus pecados sem ter se arrependido. E isso não funciona. Agora, podemos ver que temos as 24 horas do dia o sangue de Jesus Cristo disponível para nós, para ter assim as vestimentas limpas todo o tempo, assim como temos água e sabão para ter nosso corpo limpo. Todos os dias usamos a água e o sabão para manter o nosso corpo limpo e também para lavar a roupa. E se a roupa manchar, também colocamos alvejante e tira a mancha da tinta ou de alguma outra coisa. Não jogamos a roupa fora, porque manchou. Melhor,
la lavamos, a lavamos, le echamos blanqueador, colocamos alvejante, lugares donde lo necesite, o lugar onde precisar, ropa queda limpia, e a roupa fica limpa, la seguimos usando. e a seguimos usando. Y Jesucristo E Jesus Cristo no nos desecha a nosotros não nos rejeita, porque hayamos faltado, porque tenhamos falhado, faltado ou pecado, mas tiene disponible tenha para nós disponível o seu sangue às 24 horas do dia. Para quê? Para que tenhamos nossas vestimentas limpas e brancas todo o tempo. Agora, podemos ver que hemos nacido que nascemos para vencer. para vencer. E nada Nos apartará nos apartará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. los problemas, Nem os problemas, nem os erros, el diablo, nem o diabo, nem os anjos, persecución, nem perseguições, nem espada, nem a morte, nem a vida tampouco. todo Tudo lo que hay o que existe no nos apartará não nos apartará del amor de Dios. do amor de O Deus. sea que Dios Ou seja, que Deus no nos desecha não nos rejeita. Ele nos ama y nos mantendrá e nos manteremos con Él com Ele por toda la por eternidad. toda a eternidade. Porque hemos nacido Porque nascemos para vencer, nacidos para vencer. nascidos para vencer. Cuando uno entiende esto, Quando a pessoa entende isto, no se detiene en su vida. não se detém em sua vida, Sigue hacia adelante. segue sempre adiante, servindo a Cristo. Nunca se aparta de Nunca Cristo. se aparta de Cristo. Importa lo que Não pase en su importa o que aconteça em sua vida. vida. E dirá: Todo obrará para o bien. tudo cooperará para o bem. Arregla su vida en lo que Conserta a sua vida no que tiver que consertar. E conserta os problemas. E segue adiante a sua vida. sea. Y no importa las pruebas E não que tenga importa la as provas que tenha na vida. vida, sigue hacia adelante. Segue adiante. Porque algún día Porque algum dia las pruebas se terminarán. as provas terminarão. ¿Cuándo? Quando? Hayamos Quando tivermos terminado a nossa etapa de prova, que é estando nestes corpos mortais. Quando estivermos um novo corpo, no tendremos já não teremos etapas de prova. todo será. Tudo será felicidade. Todo será Tudo será eternidade, sin ningún problema. sem nenhum problema. Porque no novo corpo já terão terminado todos os problemas. Os problemas são, enquanto nós estamos nestes corpos mortais, porque estamos sendo provados. Mas nascemos para vencer, nascidos para vencer, para obter La gran victoria a grande vitória en el amor divino. no amor divino Y obtener e obter a imortalidade para toda a eternidade. las bendiciones Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. y pronto E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve todos sejamos transformados. E os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. E todos juntos sejamos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. que Dios les bendiga Que Deus abençoe y les guarde e lhes guarde a todos.